calorista do Brasil, aqui quem vos fala é o professor Michael Lohan de Química. E o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto muito recorrente na tua prova, que é o assunto chamado de métodos de separação de misturas. Quando falamos a respeito desses métodos de separação de misturas, eu quero que você entenda que vamos utilizar dois meios distintos, tanto para a mistura heterogênea quanto para a mistura homogênea. Mas, professor, o que significa uma mistura heterogênea e homogênea? Meu lindo, olha só. Mistura heterogênea é aquela mistura que você consegue enxergar duas ou mais fases. Por exemplo, água e óleo. Quando eu misturo água e óleo, eu acabo verificando que por conta das propriedades que os dois têm, eles não conseguem se dissolver. Não, peraí, professor, então água e óleo não se misturam. Que negócio é esse? Gente, água e óleo se misturam sim. Eles apenas não se dissolvem. Dissolver e misturar são coisas diferentes. Tanto é que o nome dessa mistura é chamado de mistura heterogênea. Então, água e óleo se misturam, apenas não se dissolvem. Então, quando eu consigo enxergar a água e o óleo, então eu acabo verificando que tem uma mistura heterogênea. Agora, quando eu pego um pouquinho de sal e dissolvo na água, eu não consigo enxergar mais aquele sal. Mas eu entendo que aquele sal está dissolvido na água, aquele sal está dentro do sistema. Eu consigo enxergar somente uma única fase. Então, eu vou definir essa mistura de homogênea, ou pode ser chamada mais na frente de solução. Olha para cá, meninos. Vamos lá. Bora falar primeiramente dos métodos que chamamos heterogêneo. O que eu vou te explicar aqui é o seguinte. Essa aula ela deveria ser dada em um laboratório. Mas já como não estamos em um laboratório, mas não vai ser por isso que nós não vamos dar essa aula para vocês. Eu fiz um meio aqui que vai fazer com que vocês entendam melhor ainda do que tivesse um laboratório. Eu vou colocar para vocês aqui ó, os meios, os métodos, e aqui embaixo eu colocarei os utensílios, as palavras-chave que irão aparecer na tua prova. Apareceu o utensílio, apareceu a palavra-chave, é aquele e-mail e acabou. Não precisa estar um laboratório para você entender isso aqui melhor. Quer ver? Olha para mim. Quando falamos a respeito de uma mistura heterogênea, eu quero que vocês entendam que existe uma mistura entre sólido e sólido, sólido e líquido, líquido e líquido. Bora falar primeiramente entre sólido e sólido. A primeira, vou chamar aqui, olha, a separação de catação. Vai me perguntar o seguinte, mas príncipe, o que é catação? Calma. A catação eu vou utilizar como utensílio a pinça ou as mãos. Não, como assim? Me dá um exemplo aí. É claro, olha só. Há muito tempo atrás, quando eu tinha assim, mais ou menos 14 anos, a mãe pediu para fazer feijão em casa. Eu, empolgado, abri o saco de feijão e joguei lá dentro da panela de pressão. Quando ela foi morder aquele feijão, o dente dela quase quebra. E, por consequência, ela quase quebra um prato na minha cabeça. O que faltou eu fazer ali, na verdade? Faltou eu rasgar aquele saquinho do feijão, jogar em cima da mesa e eu verificar o que presta do que não presta. Faltou separar aquele feijão da pedra, feijão do feijão podre. Faltou separar o feijão do milho, né? Então, o que acontece? Quando eu estou separando, o que é bom do que é ruim, utilizando a minha mão ou utilizando a pinça, eu falo que eu estou utilizando o meio chamado de catação. Agora, gente, o que significa uma peneira? Que processo é chamado de peneiração? Gente, só a gente ter uma ideia. Peneiração, eu utilizo como utensílio a peneira. Utilizo o crivo. Mas para que serve essa peneiração? Ela serve para eu separar sólidos de tamanhos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma mistura de farinha. E eu quero separar aquela farinha fina da farinha grossa. Eu faço o quê? Pego um crivo, jogo a farinha em cima e eu acabo mexendo um pouquinho. O que acontece? O sólido maior fica no crivo e o sólido menor desce. Ou seja, quando eu separo dois sólidos de tamanhos diferentes, eu falo que eu estou diante de uma peneiração, utilizando como utensílio a peneira. Agora, olha só. Existe um outro meio chamado de ventilação. O que é ventilação? Gente, a ventilação também tem alguma coisa que eu vou utilizar como utensílio. Mas como o quê? Aqui, ó. A corrente de ar. Mas como assim? Como é que funciona isso? Gente, bora pensar numa coisa. Por exemplo, esses criadores de passarinho. Quando o passarinho vai comer alpiste, ele descasca a alpiste e come apenas o que tem dentro da casquinha do alpiste. Certo? Aí quando o criador vai trocar o peixe do passarinho, o que é que ele faz? Ele joga tudo fora? Não. Ele dá uma sopradinha ali. Quando ele assopra naquela alpiste, ele está separando sólidos mais leves de sólidos mais pesados.
utilizando como utensílio o quê? A corrente de ar. Então, quando eu separo sólidos de medidas de massas diferentes, utilizando a corrente de ar como utensílio, eu falo que eu estou diante de uma ventilação. Meninos, muitas pessoas confundem ventilação com levigação. O processo realmente é semelhante, mas os utensílios serão diferentes. Olha só, a levigação, na verdade, eu vou utilizar a corrente de água como utensílio, por exemplo, no garimpo. No garimpo é muito comum, por exemplo, quando aqueles rapazes lá pegam, né, aquela vasilha ali e colocam aquelas grandes quantidades de terra, junto com o pedregulho, tudo lá dentro. O que é que eles fazem? Eles pegam aquela vasilha e começam a passar ali naquela corrente de água. E o que acontece? Aquela corrente de água, ela vai como se fosse lavando todo aquele pedregulho. E naquele pedregulho aparece o que também? O ouro. Então, quando falar a respeito desse meio no garimpo, eu quero que você lembre a respeito da levigação. Fazendo uma analogia rápida aqui, levigação é como se fosse uma lavagem. Separar sólidos diferentes com a presença, utilizando como utensílio, a corrente de água. Agora, olha só. Existe um outro meio de separação chamado de separação magnética. Aí, separação magnética parece um nome assim meio chato. Não, calma, gente, olha só. Separação magnética, na verdade, eu também tenho que utilizar alguma coisa como utensílio. Como que é, por exemplo, o ímã ou o metal, o ferro magnético. Toda vez que aparecer para vocês um metal que vai ser atraído por alguma coisa e eu vou separar, por exemplo, sólidos de sólidos utilizando o ímã como utensílio, eu falo o quê? Eu falo que eu estou utilizando uma separação magnética. Por exemplo, essas pessoas que vão vender latinha de cerveja na sucataria. O que o cara da sucataria ele faz? Existe um preço para a latinha de alumínio e existe um preço para a latinha de ferro. Ele utiliza o que para separar o alumínio do ferro? Utiliza justamente o ímã. Ou seja, o ímã vai atrair o ferro e não vai atrair o alumínio. Então, se eu utilizei o ímã como utensílio para separar dois sólidos, eu falo que eu tenho uma separação magnética. Beleza? Outra coisa, gente, olha só. Vamos imaginar agora o seguinte. Vamos imaginar que eu vou estar te dando desafio. Que desafio é esse? Eu tenho, por exemplo, um recipiente. Neste recipiente eu tenho areia e eu tenho lascas de madeira dentro da areia. O que é lasca de madeira? Serragem. Como é que eu tenho que fazer para separar os dois, por exemplo? Catando. Não, gente, catar vai demorar muito. Na verdade, o que é que eu acabo imaginando? O que eu acabo pensando a respeito disso? Eu posso utilizar um líquido com uma densidade intermediária e jogar dentro do recipiente. Como assim? Bora pensar? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, areia, lascas de madeira, e se eu colocar água dentro do recipiente, tu concordas comigo que essa lasca de madeira, ela flutua? Ela vai se formar um sólido em suspensão? Ela não vai para cima? O que acontece então, gente? Toda vez que você lê esse termo sólido em suspensão, toda vez que você lê esse termo flutuar, toda vez que você lê esse termo líquido intermediário, gente, você está fazendo o processo de flotação. Beleza? Olha para cá agora. Agora eu vou te explicar a respeito ainda das misturas heterogêneas quando eu utilizo o quê? Sólido mais sólido. A primeira que eu vou te explicar agora, logo de cara, é uma chamada de decantação. Olha só, vão existir duas decantações, tanto para sólido mais sólido, quanto para líquido mais líquido. De líquido mais líquido, vou ver contigo mais na frente. Bora entender como é que funciona aqui a decantação entre sólido e líquido. A decantação entre sólido e líquido é muito utilizada, por exemplo, nessas estações de tratamento de água. Como é que isso funciona? Isso funciona, na verdade, para separar um líquido de um sólido. Por exemplo, lá naquelas estações de tratamento de água, eu tenho um tanque. E quando essa estação puxa aquele líquido para dentro desse tanque, eu acabo verificando que aquele líquido está meio barrento. O que acontece ali? Eu vou deixar esse líquido em repouso e o que vai acontecer é o seguinte: aqueles sólidos que estão misturados, que estão ali em suspensão
desse líquido, por conta da densidade, eles vão para onde? Para o fundo. Quando ele vai para o fundo, quando ele está riando, eu falo que quando ele está indo para o fundo, o nome que eu vou dar para isso é chamado de sedimentação. Então, gente, quando você lê o termo ir para o fundo, densidade, lê o termo sedimentação, eu quero que tu lembre, eu estou diante de uma decantação. Agora, gente, o que significa uma centrifugação? Olha só, a centrifugação, deixei aí, na verdade, ela pode acontecer tanto entre sólido e líquido, quanto em líquido e líquido. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é o sangue. Sangue? Mas o sangue não é homogêneo não, gente. O sangue, na verdade, ele é heterogêneo. Como é que eu faço, por exemplo, para separar as substâncias que estão fazendo parte do sangue? As hemácias, os glóbulos brancos, o plasma. Como é que eu consigo fazer isso de uma forma acelerada? Como é que eu consigo fazer uma decantação de uma forma acelerada? Utilizando um mecanismo chamado de centrífuga. Essa centrífuga, ela vai fazer com que essa mistura sofra uma rotação e eu acelere esse processo de decantação. Olha só então, quando eu utilizo uma centrífuga para fazer essa rotação e conseguir imediatamente separar todas essas misturas, eu falo que eu estou diante de uma centrifugação. Agora, galera, filtração. Muitas pessoas confundem filtração com peneiração. Mas, professor, peraí. A peneiração, o senhor acabou de me falar que eu tenho uma separação de sólidos de tamanhos diferentes. Perfeito. Olha só. É uma separação entre dois sólidos. O sólido maior, o sólido menor. Agora, quando eu tenho uma filtração, ela serve basicamente quase a mesma coisa. Mas ela serve para quê? Na verdade, eu vou utilizar como tecido um filtro. E nesse filtro, eu vou jogar, por exemplo, uma mistura. E nessa mistura, quando eu jogo no filtro, somente o líquido passa e ali no filtro ficam quem? Os sólidos. Eu também vou separar partículas maiores de partículas menores, mas preste atenção, a filtração é uma separação que eu tenho entre sólido e líquido, certo? Então, quando eu tenho uma separação entre sólido e líquido, utilizando o filtro como utensílio, eu falo que eu estou diante de uma filtração. Pelo amor de Deus, não confundam filtração com extração. São coisas diferentes. A extração, eu vou utilizar um solvente como um tecido. Por exemplo, eu quero fazer o meu café. Eu faço um café bacana e eu vou botar aquela borra, né? Aquele pozinho do café. E o que é que eu faço? Eu pego a água quente, né? E jogo sobre a borra do café. Aquela água, na verdade, vai ser o meu solvente. E ela vai estar extraindo soluto daquela borra de café. Ou seja, eu faço um processo que chamamos de extração. E para encerrar aqui com chave de ouro, eu vou te explicar um pouquinho sobre o processo da floculação. A floculação, na verdade, eu tenho que ter como utensílio um coagulante. Quem é esse coagulante? É bem aqui, gente. Sulfato de alumínio. Esse meu sulfato de alumínio eu utilizarei como coagulante, mas para fazer o quê? Olha só. Quando eu tenho, por exemplo, partículas aqui, ó, dispersas sobre esse líquido, eu tenho partículas pequenas, eu quero que você entenda o seguinte, eu quero que você entenda que é muito difícil eu retirar essas partículas pequenas. Mas eu posso fazer com que essas partículas elas fiquem aglomeradas, facilitando a minha retirada. Mas como é que eu faço para ela ficar toda aglomerada? Utilizando um coagulante. Esse coagulante vai ser o sulfato de alumínio. Quando eu jogo esse coagulante dentro dessa mistura, esses sólidos menores se transformarão em sólidos maiores, formando então um processo que chamamos de floculação. Beleza, galera? Então, a dica do que esquema hoje é essa: separação de misturas em um processo heterogêneo.